Atendendo a uma das reivindicações dos caminhoneiros, a presidente Dilma sancionou a lei do caminhoneiro sem nenhuma alteração, ou seja, sem nenhum veto, sem nenhuma mudança. E nós aqui no programa Argumento vamos conversar agora com o senador Paulo Paim sobre o tema. Isso porque ele é um dos autores do projeto que desembocou na lei do caminhoneiro, né, senador? Para nós que trabalhamos nesse setor há tanto tempo, eu fiz mais de 40 audiências públicas já com os caminhoneiros aqui nos estados, principalmente, claro, na região sul e Três Cachoeiras, por exemplo, onde foi um movimento deles foi muito forte. E fomos trabalhando desde o Estatuto do Motorista e fazendo relatório e apresentando leis que vão na linha de garantir uma jornada decente, descanso decente e, ao mesmo tempo, que a gente caminhasse no sentido de que as paradas fossem também com qualidade, né? As paradas onde eles ficam, depois de horas e horas de estrada dirigindo. E também sendo flexível, quando o camarada estava uma hora e meia de casa, ser flexível para que ele possa chegar em casa. Então, descansar em casa com o repouso justo e com uma remuneração decente. Mas essa lei foi um dos pontos da pauta, né? Mas ela contempla, por exemplo, a questão do pedágio. Sim, a lei do pedágio. Que é outro ponto. Claro, a jornada. Enfim, é uma lei que ela aprimora a lei anterior, que nós já tínhamos apresentado e trabalhado pela aprovação. Mas os caminhoneiros, eles falam que a lei é importante, mas se não resolvesse, e como estão trabalhando para resolver a questão do frete, qual é o problema do frete? Você ajusta um frete, conforme a demanda ou não, o empresário faz aquela chantagem de pagar um valor abaixo daquilo que seria, digamos, um chamado preço mínimo, de que corresponderia a tantos reais por quilômetro rodado. E às vezes ele se obriga a pegar no desespero, mas depois ele vai ver que acabou tendo prejuízo, né? E eles resolveram dar um basta nisso, nós temos que ajustar. E eu defendo a tese que eles colocam, ajusta o frete, mas toda vez que o diesel subir, o frete tem que subir na mesma proporção. Aí sim, você está garantido, porque hoje eles gastam 60% do valor do frete em combustível. Então, calcule, muito alto, né? Depois o desgaste do caminhão, depois as paradas, almoço, enfim, qualquer problema no caminho, ainda há risco de vida, acidente, é muito complicado. Por isso que eu fiquei sempre ao lado deles, mas não deixando de também contribuir com um canal de diálogo. Conversei muito com o ministro Miguel Rosseto, que fizemos uma linha direta durante todo esse período, e dentro do possível eu ia conversando com os líderes dos caminhoneiros que eu tinha acesso, porque se alguém diz que tinha o controle, está mentindo. É um movimento espontâneo, que ele surgiu de baixo para cima, e que os líderes foram aparecendo, como por exemplo... Foi em função das dificuldades que eram gerais para o setor, né? O camarada vai, parou o caminhão, o outro paga, enfim, quando vi tinha 200 caminhões, 300 encostados na beira da estrada. E para mim, aderindo ao protesto, o que eles provaram é que eles têm condição de fato de pagar o país. Eles pagam o país a hora que eles quiserem, é fato e é real. E comprometem uma série de setores produtivos. Toda a cadeia produtiva do país, e não só nos frigoríficos. Como alguém me disse, os animais que vão para o abate, como porco, vaca, boi, galinha, enfim, os animais não chegavam no frigorífico e os poucos chegavam não saíam, porque não tinha transporte. E aí vai estrando o caos. A ração, os grãos também não chegavam e, consequentemente, é a morte absoluta por falta de alimentação, também dos animais. Me ligou o presidente da Federação das Entidades Criadores de Frangos, o Francisco Turra, que foi deputado federal dele, Paim. Eu posso dizer com toda a segurança que é milhões e milhões e milhões de prejuízo que o país está tendo e que essa questão tem que ser resolvida. Sem contar a questão mesmo, a própria questão do abastecimento, quer dizer, a gente viu o problema de gasolina, combustível. Por exemplo, né? Teve uma senhora que me ligou sério. E me disse, pai, eu estou há 20 horas aqui, que me conhecia, num posto de gasolina lá em Pelotas. 20 horas para... Uma loucura. Isso porque ainda não tinha chegado a comprometer o abastecimento de comida, de alimentação. Ainda não tinha chegado, mas caminhava para isso.
o que eu sempre disse para eles quando eu vi que o caos estava se instalando pela indignação que eles estavam com a situação de um frete baixíssimo. Digo, suspendam o movimento, suspendo, não encerro, suspendo. Vai ter uma reunião dia 10, onde eles são convocados. Participem da reunião, tentem fazer os últimos ajustes e daí continuem tocando a vida e o país volta à normalidade. Agora, se não houver acordo também, vocês têm força para pagar a hora que bem entenderem. A questão da linha de financiamento do BNDES foi também ajustado e foi dado um prazo de carência para eles não pagarem, porque estavam numa situação difícil, mas eles acham também que isso não é um dos pontos mais fundamentais. O fundamental é o valor do frete, né? O que pegou mesmo é o valor do frete vinculado ao valor do combustível, mais precisamente do diesel, né? Porque Isto aí compromete mesmo, aí compromete, né? O pão, como é que chegamos, o ganha-pão de cada dia das criancinhas lá em casa. E aí, na ponta do lápis a pessoa acaba pagando para trabalhar. Acaba pagando para trabalhar. A frase até usei já no outro momento, repeti na tribuna o que um caminhoneiro me disse. Não dá para a gente trabalhar, pagar para trabalhar, né? Porque eles caminham pagado é prejuízo, andando o prejuízo é maior. Então, de fato, eles estavam cobertos de razão, mas eu acredito que, apesar de alguns desencontros que partiu para a violência, teve inclusive um caminhoneiro que foi atropelado, né? Fiz até uma homenagem a ele aqui na tribuna e mandei discurso à família. Agora parece que as coisas estão se acalmando, mas se acalmando não é se acomodando, porque eles estão muito em estado de alerta e vão participar das últimas reuniões para construir o acordo. Oxalá o acordo seja concluído aqui em Brasília. O cerne da questão realmente ainda não foi o diesel não foi resolvido, né? Ainda. Então... Eles queriam que baixasse o valor do diesel. Se falou em baixar os tributos, impostos sobre o combustível, mas não se chegou ainda. Essa tabela que diga que toda vez que, tudo bem, congela por 6 meses, 12 meses, e quando houver um aumento, aumenta também o valor do frete. É para isso que caminhamos, entendo eu. Está otimista em relação a isso? Estou otimista, acho que o governo está entendendo que tem que ter uma resposta concreta. Os próprios empresários do setor, aquele que contrata o caminhão, o frete, né? Em muitos estados já estão aumentando o valor do frete e com isso garantindo melhores condições de vida para os caminhoneiros e famílias. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Estamos à disposição sempre. Nosso sempre é convidado, eterno convidado fica meio esquisito, né? Eterno convidado. Mas o eterno é bom, porque dá a impressão que eu vou viver muitos anos. Por esse lado é bom mesmo. Você também queria agradecer a sua atenção aqui no programa Argumento, que também é nosso eterno convidado, a dar sugestões e críticas ao nosso trabalho aqui da TV. Para isso, 0800 61 2211. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.